pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. Hoje a gente está aqui com essa banca de peso, uma dobradinha muito legal, que já vocês vão conhecer, para a gente poder falar sobre o agro aqui no nosso estado. Mas antes de apresentar, eu queria que o Cezinha chamasse a vinheta dos nossos patrocinadores. Coloca aí no ar para a gente, Cezinha. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis de serviços exclusivos para profissionais da engenharia, agronomia, geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo da sua carreira. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal de engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. Não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br. A Rose Neves Decoração de Interiores é especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design, modernidade e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @rose_neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para quem busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @vilarejoacabamentos. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. Eu quero agradecer aos patrocinadores e hoje a gente tem aqui na bancada Felipe Brasil, que ele é subsecretário de Agricultura do Estado, Agricultura, Pecuária e Pesca. Olá, Bruna, tudo bem? Prazer estar aqui com você, com a Vivian. Sempre bom poder aqui encontrar vocês e participar aqui com vocês do podcast da Aero. Nós que agradecemos você ter aceito o convite. Sim. E ele trouxe a Amanda Brasil. Olá, Amanda, tudo bem? Olá, Bruna. Olá, Vivian. Olá. É um prazer também estar aqui. Agradeço o convite. É sempre muito bom estar acompanhando meu marido nas entrevistas, nos podcasts. Isso é uma dobradinha realmente muito boa. E hoje, Vivian está aqui comigo, dividindo a banca. Tudo bem? Tudo jóia. Muito tempo que a gente não se encontra. Muito tempo que a gente não se vê. Tudo bom, pessoal? Prazer receber vocês aqui hoje. Vamos lá para o nosso bate-papo. Vamos, então. A Amanda já deu um spoiler, né? Eu ia contar uma novidade, talvez vocês não soubessem, mas os dois são casados, até pelo sobrenome, né? E antes de começar, eu queria que vocês contassem pra gente como é que o agro uniu vocês, porque eu acho que deve ter aí alguma coisa no meio da história. Você conta? Eu posso contar, porque, na verdade, a gente começou um pouquinho antes do agro, né? Na verdade, a Amanda foi minha aluna. Eu era professor da Universidade de Vassouras, atual Universidade de Vassouras. A Amanda fazia geografia, que foi a primeira formação dela. E a gente acabou se conhecendo, né? E começamos lá de forma bem tímida, porque até então essa relação professor e aluno é sempre muito complicada, né? A gente começou a namorar, mas não deu nem tempo de namorar, porque logo a gente acabou tendo uma oportunidade de ir para Portugal. Eu estava fazendo doutorado e fui fazer uma bolsa sanduíche lá do doutorado. E aí a Amanda acabou indo depois, em seguida, para me encontrar lá. E quando a gente voltou, já voltou casado. Ao amor. Foi bem rápido. Ai, legal. Então, assim, é muito legal a gente ver, né, quando as histórias, como é que aconteceu e tudo, mas além do casamento, vocês dividem essa paixão, né? O Felipe tá aí como subsecretário, a Amanda daqui a pouquinho a gente vai contar, né, como é que ela tem participado dessa história, com um projeto muito legal. Eu queria que você contasse pra gente, Felipe, como é que anda hoje a situação do nosso estado em relação ao agronegócio? É muito boa essa oportunidade, porque o estado do Rio de Janeiro ele é um estado
muito conhecido, né, pelo óleo e gás. Então, durante muito tempo, eu costumo dizer que nós ficamos sombreados, o setor agropecuário, ele ficou sombreado aí pela economia do óleo e gás, pelas indústrias, né? De maneira que hoje a gente tem o PIB do agronegócio do Rio de Janeiro em torno de 1%. É claro que quando você tira o óleo e gás, aí a expressão no PIB do estado aumenta muito, né? O que a gente tem que lembrar é que o Rio de Janeiro é um estado historicamente agrícola, né? Então, a gente sabe que o ciclo do café, né, aconteceu e o Rio de Janeiro foi um dos maiores exportadores de café do país durante muitos e muitos anos. A gente tem aqui, depois, um ciclo importante também da cana-de-açúcar. Né? Cana-de-açúcar aqui na região, né, que pega aqui o norte do estado, pegou a região, também um pedaço da região noroeste, e combinado a isso a pecuária leiteira principalmente no início, né? A gente tinha café, açúcar e leite, uma combinação perfeita aqui para o nosso estado, o que fez do estado também um grande exportador por conta dos portos, né? Ao longo dos anos, essa economia ela foi sendo transformada e o agro do Rio de Janeiro, a agricultura do Rio de Janeiro, ela se tornou cada vez mais periurbana e rural. Então, assim, as cidades passaram a se formar, cresceram as grandes metrópoles, as regiões metropolitanas, e a agricultura foi ficando cada vez mais afastada dos centros urbanos, embora nós temos aqui ainda, na região metropolitana, uma agricultura urbana muito interessante. Né? Quando você vai, por exemplo, a Campo Grande, Santa Cruz... Santa Cruz é muito conhecido com a mandioca de Santa Cruz, né? O aipim de Santa Cruz, por causa da terra preta, que na verdade é a nossa turfa, o nosso organossolo. Então o pessoal ia muito na feira no Rio de Janeiro e falava até aipim de Santa Cruz, por quê? Porque era aquela terra característica. E aí dá uma qualidade muito melhor para o produto, né? Porque ele tem ali os minerais que ele precisa para se desenvolver, né? Não, e a gente tem uma colônia importante de produtores na região da zona oeste do Rio, que era de japoneses. Para vocês terem uma ideia, foram desenvolvidas várias variedades ali, em função da Universidade Rural também. Né? A Universidade Rural, que foi estrategicamente colocada ali naquela região da Zona Oeste. E, para vocês terem ideia, tem variedades ali de goiaba que foram criadas ali nas comunidades japonesas. A gente tem uma série de produtores de plantas ornamentais, né, de coco. Mas é importante agora a gente voltar para 2024 e analisar o que tem hoje. Eu acho que é muito importante a gente pensar que o Rio de Janeiro ele é considerado um estado de uma agricultura de pequenas propriedades. A gente tem grandes produtores em pequenas propriedades. Eu não gosto de usar a palavra pequeno produtor, ou seja... Ele é grande não na quantidade. O Rio de Janeiro se destaca pela qualidade dos produtos que ele tem. E uma coisa que nós temos aqui é o segundo maior mercado consumidor do país. Então, a nossa agricultura também ela se torna invisível nas estatísticas. Porque tudo que se produz se consome. Então, é muito rápido. Essa dinâmica é muito rápida. E aí, para eu fazer aqui rapidamente um cenário... O Rio de Janeiro tem uma das agriculturas mais diversas. Ele é um estado polidiverso, ou seja, policultivo significa múltiplas culturas no mesmo espaço. Então você não vai ver grandes áreas de uma cultura, como era a cana no passado, né? A gente não vai ver, a não ser a pastagem, né? Grandes áreas de pastagem, mas nós temos, geralmente, são bolsões de produção de policultivo. Então, a região serrana se destaca na olerícola, né, nas nossas folhosas, principalmente nas nossas hortaliças. Nós temos hoje quase uma autossuficiência também em flor de corte, aqui também na região serrana. Nós temos um café de altíssima qualidade na região noroeste fluminense, sendo produzido na região serrana e agora voltando lá no Vale do Café do Centro-Sul, Valença, Vassouras, né? E... uma coisa importantíssima é a nossa genética bovina. Hoje nós temos
por exemplo, um gado para pecuária de corte de altíssima qualidade. Nós temos, inclusive, confinamento aqui em Macaé, na fazenda Saudade, né, onde é a Primos, lá do Dr. Gonçalo. Hoje nós temos produção de soja e milho para alimentação bovina, fazendo confinamento de um gado de excelente qualidade. E já somos aqui em Macaé, próximo a Rio das Ostras, o maior produtor de grãos do estado. Só que não para por aí. Se você for analisar, a fruticultura do estado ela é muito importante, né? Nós temos uma identificação geográfica da melhor laranja do Brasil aqui na região de Tanguá, Araruama. E atualmente 2 vinhos premiados, né? Um vinho premiado aqui em Areal, da Borgo del Vinho, da família Eloy, e um vinho premiado também aqui em São José do Vale do Rio Preto, da vinícola Tassinari. Então, a gente vai começando a analisar. É difícil você falar, por exemplo, agricultura do Mato Grosso. Aí talvez você elenque ali 10 culturas. Né? E aí, para finalizar, para passar para vocês de novo e para deixar a Amanda também participar, e só demonstrando essa diversidade de produção, eu queria chamar a atenção para alguns municípios do estado. Por exemplo, São Francisco do Itabapoana. Hoje é o maior produtor de abacaxi da nossa região. Um dos maiores produtores de abacaxi do Brasil. E vocês vão observar que o abacaxi de Marataízes, que é vendido nas nossas estradas, 99,9% é de São Francisco. É fake. Então, nem todo mundo sabe, por exemplo, que a produção de abacaxi é importante aqui no estado. Nós temos ali fábricas de farinha, fécula de mandioca, produção de pitaia. A gente está retornando muito bem com a cultura da cana. E hoje somos produtores de altíssima qualidade de banana, de goiaba aqui na região de Cachoeiro de Macacu. Só para a gente ter um panorama, né, do que a gente... Que a gente, é o que você falou, a gente pensa em agro, né, mas pensa sempre no petróleo e no gás aqui na região do Rio, né? Não pensa muito assim... E a gente não tem aquela agricultura visual. É isso que eu ia dizer. Você vai passando pelas estradas, aí você fala, caramba, aí você começa a subir para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, aí você vai andando pela região noroeste, Varriçai, Porciúncula, você já vê uma identidade agrícola. Porque Minas você vê assim, né? Logo e o que acontece também o próprio relevo dificulta a gente ter essa visualização. A não ser que você passe quase que dentro da lavoura, você não consegue visualizar, né? Por exemplo, quando você vai para os estados de Mato Grosso, Goiás, você perde de vista aquela lavoura. É uma coisa gigantesca. Quilômetros. Aqui eu ando muito pela região serrana, ali Friburgo, Sumidouro, Teresópolis, e realmente, quando você entra nessas estradinhas viscerais, é lavoura de um lado e do outro. Só que se você passa na principal, você não vê nada. Então, o pessoal que não tem o costume, né, que não passa por esses lugares, realmente não imagina a riqueza que o agro tem dentro do nosso estado e principalmente na diversificação de produtos que tem, né? E uma coisa que a gente está tendo a oportunidade, né, de discutir bastante, primeiro é o nosso litoral, porque a gente tem uma área de grandes extensões para pesca, né, pesca artesanal, e a aquicultura também. Então, a produção de tilápia, né, a produção na região serrana, hoje a gente tem a truta. Então, se você vai observar, a cadeia do agronegócio, diferente do que algumas pessoas falam, né, que tentam denegrir a palavra agronegócio, o agro, não importa se ele é de origem familiar, se ele é empresarial, ele tem uma cadeia de negócios muito grande, que vai desde o antes da porteira, que a gente às vezes não pensa, né? Por exemplo, o antes da porteira é tudo aquilo que é usado para insumo, para fabricação de insumo, por exemplo, a sua área mesmo de mineração. Existe uma indústria de mineração que vai produzir, por exemplo, adubo fosfatado a partir da apatita. Isso é agronegócio, mas está dentro de uma outra cadeia de negócio, né,
que sustenta fora da porteira. Vou contar uma coisa aqui para vocês, que a maioria das pessoas não sabe fazer um merchan aqui para mim em engenharia. Mas a engenharia de Minas, a gente pode dizer que ela tem uma ligação quase que umbilical com o agronegócio, porque justamente nessa questão do fornecimento dos fertilizantes, né? Isso aí você vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas o enriquecimento de solo, a quantidade da produção, a qualidade do produto final que consegue se entregar, e quem fornece isso é a engenharia de Minas. Então, assim, a gente fornece, a gente está interligado em tudo, em todo o ecossistema que existe. O modo de vida hoje, ele depende da mineração para fornecer os insumos. E um dos insumos que a maioria das pessoas não tem nem noção são os fertilizantes, que entra aí para melhorar, né? Hoje a gente sabe que quando você prepara aquele solo da maneira correta, você ocupa um espaço muito menor com a produção muito maior. E isso é eficiência, porque o consumo, né, no mundial ele está aumentando cada vez mais e a gente sabe que não vai diminuir, ele só vai aumentar. E aí é que entra o grande problema, né? Como fornecer suprimentos para todo mundo se a gente não evoluir nas tecnologias, nas maneiras de manejo de solo, melhorar a qualidade desse solo. Isso tudo é muito importante. E uma coisa interessante é que a cadeia do agronegócio, ela é uma cadeia que envolve toda uma indústria antes da porteira, uma logística, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque nós vamos valorizar aqui a discussão das engenharias, né? Eu acho que esse... Tem uma interface... Na verdade, todas as engenharias têm a sua interface, né? A mecânica... Mas o agronegócio... exatamente. O agronegócio tem uma interface gigantesca com as outras engenharias, que muitas vezes a gente não tem essa percepção. Se você for pensar, por exemplo, para eu botar uma lavoura em pé, eu preciso de toda uma cadeia de negócios. Dentro da porteira, uma outra cadeia importante, né? Que vem associada aí a tecnologias e etc. E o pós-porteiro. Então, assim, fazer o alimento chegar na mesa de cada pessoa também é muito complexo. E aí vem a questão da logística, da distribuição. De maneira que hoje, só para eu finalizar essa primeira etapa, a nossa secretaria, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, ela já é desse tamanho. Por quê? Porque é uma secretaria que envolve a agricultura. Então, nós temos lá uma empresa de pesquisa agropecuária, que é a Pesagro, uma empresa de extensão e assistência técnica rural, que é a Emater. Temos uma empresa de pesquisa e extensão na área de pesca e aquicultura, que é a FIPERJ, e uma empresa de distribuição, que é a SEASA, né? Fora isso, dentro da secretaria, tem 2 superintendências que são estratégicas, uma de defesa agropecuária, animal e vegetal. Pense aí na influenza aviária, por exemplo, né? Nas doenças que podem ocorrer. E temos uma superintendência de desenvolvimento rural sustentável, porque isso é uma obrigação de todos os estados, promover a chamada transição agroecológica. Então, é muito importante, eu acho que, inclusive, agradecer a vocês a oportunidade aqui do podcast, porque muita gente acaba falando que o Rio de Janeiro não tem agricultura. Só não sabe, mas tem. E a gente, né? E a gente tem que lembrar que nós temos 16 milhões de habitantes, portanto, o segundo maior mercado consumidor, mas nós temos um pouco mais de 90 mil agricultores. É muita coisa. Então, a gente tem que lembrar, se você for pensar, o agro é uma grande oportunidade de reversão migratória em direção à qualidade de vida, em direção a oportunidades de geração de renda, de emprego, combate à pobreza, à miséria, à fome, né? Que são importantes indicadores aí dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma outra questão é que essa reversão migratória ela é fundamental para a sucessão no campo, né? Então, durante muito tempo, todo mundo quis sair do campo e ir para a cidade. Agora, a tendência a gente já vê o contrário. Buscar o campo. E tem aí eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, tem um componente nesse processo que o Rio de Janeiro vem se destacando muito, que é o turismo. Então, o turismo rural, o agroecoturismo, né? Verdade. Hoje vem crescendo muito, associada à gastronomia, né? E aí vou deixar o gancho aqui para a Amanda, ou seja, associada à enogastronomia, à etnogastronomia, à ecogastronomia. Então, hoje, se vocês observarem, o Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro,
tem voltado a ser um roteiro importante para o turismo. E já está voltando a ser, né? A gente vê hoje muitas cidades, muitos locais que já tem isso, né? Pequenas propriedades que eles transformam. Poucos dias atrás mesmo eu tive com as minhas meninas numa fazendinha. Então, assim, tiveram contato com os animais, ordenharam a vaquinha, alimentaram lá as cabrinhas, os bichinhos. Então, assim, é uma coisa que na cidade a gente não vê. E está sendo muito comum acontecer isso. E realmente essa reversão aí que você disse, a gente observa isso mesmo. Eu, inclusive, tenho conhecidos que têm mais ou menos a minha idade, que deixaram a vida aqui na cidade para poder viver de lavoura, é a paixão da vida, enfim. Aí entra, né, o pessoal mais novo, oxigenado, que entende das tecnologias, e aí leva essas novas tecnologias para o campo, ajuda aquele agricultor mais antigo que está ali, que não tem tanta facilidade de entender. Pelo menos, assim, na minha percepção, tem havido muito essa troca, né? A galera mais jovem que está indo para lá, ajudando, às vezes, os próprios pais, né? Eles saem, estudam e voltam ali para poder fazer uma coisa mais sustentável, mais rentável para a própria família. Tem tido essa transição, sim. E aí, Amanda, eu queria que você contasse pra gente do seu projeto, que é das punks. Explica pra gente o que é punks. Eu vou falar do meu projeto primeiro e depois a gente fala do projeto da FAPERJ, né? Eu sou da Punklândia. A Punklândia, ela é um projeto mesmo, ela é um projeto educacional voltado para a área da gastronomia punk. Então, as punk, elas são as plantas alimentícias não convencionais, que a gente conhece como mato, como erva daninha, mas que é um termo que, obviamente, eu não uso. Eu tenho até uma coluninha no meu Instagram que eu coloco menos um mato. Então, assim, cada um que eu vou lá, que eu mostro, que eu desmistifico, mostro como usar na culinária, aquilo é menos um mato. A gente não pode mais chamar de mato, a gente chama de punk. Tem uma categoria para isso. Então, dentro desse projeto Punklândia, a gente faz essa parte educacional. Então, eu levo cursos, palestras, workshops. Então, a gente leva isso para as pessoas, a gente vai até as pessoas, seja presencial, seja online, mostrando a forma de aproveitamento, de identificação na natureza, de cultivo e de aproveitamento culinário. Então, a gente faz esses 3 trabalhos dentro desse projeto. Pensando nisso, né, e aí sim, unindo o trabalho da Punklândia com o trabalho no agro do Felipe, nós construímos um projeto. Esse projeto é um grande projeto hoje, que é financiado pela FAPERJ, né, chama Capacitar AgroPunk. E esse projeto ele vai ter o mesmo objetivo, o mesmo tipo de trabalho que a gente já faz na Punklândia, só que dessa vez nós vamos até as pessoas. Uhum. Nós vamos realmente capacitar pessoas nesse sentido, com essa temática. Então, a gente está numa boa fase do projeto, nós já criamos um e-book, inclusive a gente pode divulgar depois o link, né? Por favor, porque ele botar nas nossas redes. Para baixar gratuitamente um e-book inicial, mostrando essas espécies, também falando um pouquinho desse aproveitamento culinário lá. Então, já é um pontapé inicial. Sim. Porque a gente já tem o livro Punk. Eu posso mostrar? Claro, fica à vontade. O livro Punk do professor Valdeli Knupp, que esse é geralmente o pontapé inicial que eu dou. Mostra lá para a câmera. Aqui. É o pontapé inicial que eu sempre sugiro para as pessoas que querem começar a entender de punk. Isso daqui foi o que me ajudou também. Uhum. Mas a gente hoje tem um material também para disponibilizar, então é um material importante para a gente. E ele vai nos guiar nas ações. Então, nós já estamos começando a mapear os locais que vão receber as hortas. Essas hortas também vão ser de policultivo, então a gente vai ter uma horta que vai misturar punk, erva medicinal, flores comestíveis e talvez algumas convencionais também, que vão ser plantas companheiras dessas punks ali. As pessoas vão receber e vão aprender como utilizar. Então, aquilo ali vai ser inserido numa rotina alimentícia, numa rotina normal de uma escola, de um posto de saúde, de uma creche. A gente sempre vai visitar uma comunidade nesse sentido e vai fazer as ações voltadas para essas pessoas. Aí ela está falando, eu estou aqui pensando, viver cidade, viver cidade, viver cidade. Então, a gente tem um projeto aqui da Aero, que é o Viver Cidade, que a gente faz melhorias na habitação do pessoal de baixa renda. Uhum. E eles lá, eles têm uma horta que eles mesmos plantam ali, eles levam um pouquinho de verdura, alguma coisa que eles plantam, e traz uma muda, alguma coisa assim. A gente vai começar a fazer uns workshops em questão de recicláveis, para eles fazerem os próprios mobiliários na casa deles. E eu estou pensando
trazer você para dar uma ajuda aqui para a gente, dar uma palestra, um workshop, até para a gente mesmo, né? Da Aero. Isso que eu queria te perguntar, como é que você foi parar nesse mundo? Pois é, eu ia achar, a gente ia amar, porque assim, até para eles levarem para casa deles mesmo, né? Às vezes a gente transforma o mato, que poderia ser Isso algum pode alimento. ser uma união dos dois projetos, né, Felipe? Então, eu acho que o Capacitagro é isso, é levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Então, se tem um grupo que está interessado no tema, que tem um trabalho a realizar com isso e que pode agregar valor ao que já é feito, perfeito. Que a gente ia fazer o projeto de hortas, entendeu? Mas aí acabou que foi... É muita coisa para se fazer no projeto Viver Cidade na parte de revitalização urbana. Então, acabou ficando de ladinho, assim, um pouco esquecida a parte de horta. A gente ia fazer horta domiciliar. A gente ficou meio que com dificuldade, como que a pessoa ia cuidar disso, como é que ia ser o treinamento, exatamente isso. Pode fazer até uma horta comunitária. Não, mas lá eles têm. Aí a gente meio que deixou um pouquinho parado, porque tinha a horta lá no CRAS, eles têm a horta comunitária, que é essa que eu estava falando. Aí agora você falando me veio assim, nossa, podia juntar os dois, ia ser maravilhoso. Porque, na verdade, quando a gente trabalha com punk, as plantas, elas podem ser colhidas na natureza, elas podem ser coletadas, na verdade, né? A gente nem fala colher, porque você coleta, mas nós criamos uma listagem de plantas que podem ser cultivadas e que são perfeitas para serem cultivadas. Então, essas em especial, elas vão entrar nesse circuito. Mas a gente vai descobrindo outras no caminho e elas também vão entrando nisso. Então, a ideia é construir hortas biodiversas. Né? Não vai ser uma horta convencional, vai ser uma horta diferenciada. Aquela horta que muitas pessoas vão olhar e falar assim, gente, mas o que come aqui? E aí a gente Mas aí ensina o preparo também. Tem que limpar esse canteiro aqui para plantar alguma coisa? Não, ele tem muito alimento aí, vamos falar sobre eles, né? Vamos desmistificar isso. Aí vocês nesse treinamento faz como é preparado? Sim, as oficinas culinárias, tudo isso, com tem possibilidade que saber de prova. Para que serve e como é que consome, Sim, né? Porque cada uma deve ter a sua especificidade ali, com certeza, né? Agora, eu, como boa mineira que sou, vou tirar uma dúvida com você. Lá em Minas, come-se muito Oropronobis. E, até onde eu sei, é uma erva daninha, porque ela vai se alastrando em tudo. Ela entra nessa condição de punk? Entra sim. E lá em Minas, não. Se eu falar para mineiro que a Oropronobis é punk, vão ficar chateados comigo. Na verdade, a Oropronobis hoje, ela já está bastante conhecida. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com punk, eu ainda não tinha provado a Oropronobis. Eu nunca tinha visto, né? E aí, Então, eu já vi, já senti o cheiro, mas nunca comi. Pois é, você falou que tem e não provou. Você arrancou o caramato, né? Eu tava tomando ela tudo, não é uma erva daninha. A Oropronobis, ela é uma planta muito especial. Ela, embora ela não tenha muito sabor, ela tenha mucilagem. Então, a questão da textura que ela oferece para os preparos é muito interessante. E lá em Minas, ela não é punk mesmo, ela é um alimento tradicional, ela é um ingrediente para pratos tradicionais mineiros, como a Oropronobis com franguinho, a Oropronobis com polenta. Então, ela já é bastante conhecida por lá. Mas, para a gente, ela está chegando, ela está vindo. Muita gente ainda não teve a oportunidade de provar. Então, para essas pessoas, para esse grupo de pessoas que não têm acesso a esse tipo de alimento no prato ou que não encontram no supermercado para comprar, para essas pessoas, sim, a Oropronobis é punk. Então, a gente fala dentro de um país gigantesco, né, com regiões fitogeográficas completamente diversas, diferentes. E aí não dá para a gente dizer que a mesma planta que se come no norte realmente é a mesma que eu vou comer aqui. A oferta de alimentos ela vai ser diferente lá, né, de ingredientes, de insumos, vai ser diferente lá da nossa. Mas se por acaso aqui eu colho um jambu, que lá no norte é super comum, super tradicional, o jambu para mim é punk. Então esse termo punk, ele abre uma conversa sobre isso. Punk depende de com quem a gente está conversando, né? E de onde a gente está. Né? Se eu estiver lá não é punk, não. Mas aqui taioba. Sim. Em Minas, você anda, você passa um terreno baldio, tá aquelas taiobas gigantes. Minha mãe arrancava, fazendo almoço, aquilo. Aqui já é mais difícil. De vez em quando eu vejo na feira, mas não é sempre. Interior do Rio de Janeiro a gente ainda consegue encontrar alguma coisa, mas realmente, assim, na cidade, para comprar, por exemplo, né? Você não acha, você não tem essa oferta. Eu já vi, por exemplo, em hortifruti,
folha de inhame na cidade, no centro da cidade do Rio, folha de inhame sendo vendida como taioba. E eu olhei e falei, Senhor Jesus. Faz né? mal. Sim, faz mal, não é comestível. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de conhecer, até para não comprar coisa errada. Não é porque estão lá ofertando que aquilo é, né? Até porque se trata de algo desconhecido, né? Que não é tão conhecido. Hoje um pouquinho mais. No início era um pouquinho mais desafiador trabalhar com punk. Agora está ficando um pouco melhor. Mas conta pra gente, por que você foi para esse mundo? Como é que você chegou até ele? Por que você se interessou por ele? Tá, eu vou tentar ser bem... Eu pedi para o Felipe contar a história do namoro, do casamento, porque ele consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Eu ficaria até amanhã aqui falando, contando como foi, vocês vão chorar, ia ser lindo. A gente vai conversar sobre isso agora. Mas é estranho porque a gente falou de quando eu fui aluna dele, então eu fiz uma primeira formação em geografia, me especializei em educação ambiental, trabalhei com hortas escolares no meu projeto de educação ambiental, então eu já tinha esse gosto em ir para as áreas rurais e fazer algum tipo de ação. Mas depois eu migrei para psicologia. Eu sou psicóloga. Seria muito mais fácil se eu fosse bióloga, mas eu fui fazer psicologia. E aí, nesse meio tempo, eu era uma psicóloga apaixonada por comida, apaixonada por cozinha. Então, nesse meio tempo da faculdade de psicologia, eu criei um blog de culinária. Então, eu ensinava as pessoas a fazerem comida. Só que eu fazia comida normal, comida bolo com calda de chocolate, essas coisas que todo mundo gosta. E aí, no final dessa formação, eu acabei indo para o sítio. E esse sítio tinha muita punk. Esse sítio ele não tinha como ter outro nome que não fosse Punklândia. A Punklândia vem disso. E lá eu comecei a encontrar isso. Quando isso aparecia nesse blog de culinária, as pessoas falavam, gente, mas eu comia isso quando eu era criança. Nossa, quanto tempo que eu não vejo isso. Isso é maravilhoso. Minha avó fazia muito isso. Eu comecei a perceber que as pessoas gostavam daquilo. Eu achava que só eu conhecia, porque eu comia a vida inteira. Minha avó também cozinhava. E quando eu cheguei lá, eu falava, eu também comia. Eu tinha a mesma reação. Aquela gama de alimentos sumiu da minha vida por algum tempo e eu reencontrei quando fui para lá. Então, eu comecei a mostrar uma coisinha ou outra, fazia uma receitinha, colocava uma ora pronobis, colocava uma taioba, um almeirão roxo. E aí, isso começou a dar samba. As pessoas começaram a amar essa coisa de punk. Resgatar isso, né? E aí veio o livro do Valdeli para me abrir um mundo de possibilidades. Esse daqui, por acaso, não, eu trouxe um bonitinho para mostrar, mas o meu mesmo, eu não posso mais nem andar com ele. Ele é todo despencado, porque ele andava comigo o tempo todo. E eu fui pesquisando. Com isso, nós catalogamos 430, né, amor? No sítio? No sítio. Era uma Punklândia, não legal. Tinha como ser outra, né? Então, 430 espécies. Isso sem contar, assim, a questão da sazonalidade. Tinha época que sumia uma determinada espécie, mas apareciam outras 15. Então, era uma fartura de alimentos impressionante. E eu comecei as pesquisas com isso, comecei a catalogar essas plantas, eu queria saber o que tinha lá, o que dava para ser feito, e comecei a mostrar nesse projeto Punklândia. Então, encurtando muito a história, é mais ou menos isso. A Punklândia, ela foi me levando a esse trabalho, na verdade, que começou de uma forma simples, mostrando uma coisa ou outra na internet, e hoje virou uma empresa, virou um trabalho, é o nosso trabalho. E a gente pretende, nesses projetos, em todas essas ações, levar esse tipo de paixão que a gente tem por essas plantas para outras pessoas. Então, não só falar que elas são comestíveis, mas realmente sensibilizar, né, para produção, para consumo. Então, que as pessoas levem em consideração. Eu acho que, assim, com a questão da industrialização em si, né? Muito alimento processado, ultraprocessado, foi se perdendo essa cultura, né? Que tinha de ir para a roça, de colher o que tinha ali para comer. É muito mais prático eu abrir um pacote e comer do que eu colher, enfim, ter que selecionar ali o que eu vou fazer. Só que eu acho que também está vindo um reverso disso, porque hoje, né, principalmente eu com criança pequena, em fase de introdução alimentar ainda, existe um movimento muito grande de ensinar essas crianças a comerem de verdade, o que é comida de verdade, né? Então, acho que é muito importante a gente resgatar isso, porque a gente veio de uma geração que ainda pegou o final disso, aí veio uma que esquece, absolutamente, eles não se mostrar que é como uma taioba, não faz nem ideia do que é. Para uma geração que talvez agora volte a viver isso tudo novamente. Esse trabalho com a Punk, quando eu falo da sensibilização, é porque a gente trabalha principalmente com a questão do resgate da memória afetiva. Então, toda
toda vez que você mostra uma punk, tem uma história de vó, uma história de tia, uma história de mãe. Você tá falando aí, falou da taioba, do agrião, já lembrei da minha mãe. Minha mãe adorava cozinhar em fogão a lenha, colhendo lá em casa mesmo, que ela gostava. A gente tinha uma casa, não era um sítio, mas a propriedade tinha bastante terreno. Então, ela sempre cultivou muita coisa. Aí, eu lembro dela falar assim, olhava lá de cima, assim, a horta lá embaixo, acho que eu vou comer um almeirão hoje. Aí, descia, colhia, preparava aquilo ali no fogão a lenha. Não tinha realmente sempre tem uma memória afetiva. Não precisava nem de muito planejamento. É o que a gente chama de cozinha intuitiva. O que tá me chamando hoje? Você olha para a horta, você olha para os teus canteiros, hoje tem um tomate bonito ali, né? Tem um tomatinho, aquele tomatinho silvestre, que aí coloca em cima do angu molinho, aí já refoga uma taioba. Quando você vê, você tem uma refeição riquíssima, maravilhosa, mas que foi acidental. Ela foi acontecendo ali em virtude de toda a oferta de alimentos que você tem no seu quintal. O quintal é uma grande despensa. Quem tem um quintal tem um tesouro. Eu, no início dos trabalhos, eu ensinava as pessoas a cultivarem em qualquer espaço. Eu falava, qualquer coisa é plantável. Eu encontrei um copo velho de liquidificador de plástico. Isso é um recipiente plantável. Então, a gente pode usar para plantar. Porque eu não tenho vaso, porque eu não tenho dinheiro para comprar vaso, não tenho dinheiro para comprar floreira, enfim. O que a gente tiver, a gente pode plantar. E o espaço que a gente tem. Então, seja uma sacada de um apartamento, que receba um mínimo de luz solar durante o dia, que você possa dar uma atenção para regar, para colocar uma terrinha adubada, uma terrinha boa, você vai plantar nem que seja os seus temperos, você vai plantar nem que seja os seus remédios. Então, a gente tem espaços plantáveis para quem gosta, para quem quer ter um dedinho verde, né? O famoso dedo verde. Então, isso é um trabalho de sensibilização. Eu planto, eu cuido, então aquele manjericão, ele vai ter um valor para mim que nenhum outro que eu comprar em qualquer lugar do planeta terá. É bom falar a verdade, é mais gostoso que qualquer outro. Sim, ele vai ter um valor inestimável, assim, é meu manjericão. Então, plantar realmente te aproxima da comida, te aproxima do alimento. Esse apelo também a uma alimentação saudável, né? A gente hoje tem muito isso e a gente tem dois vieses. A gente tem aquele que as pessoas querem consumir tudo que é saudável em cápsula e aquele que quer sentir gosto de comida, quer sentir o gosto do alimento, quer cozinhar sua própria comida. Então, num vaso de, sei lá, você tem em casa um coqueiro, né? Uma palmeirinha, qualquer coisa. Se olhar naquele vaso, vai ter uma punk ali. Gente, deve estar cheio de punk. Quando eu subi aqui pro estúdio, o radar, né, já ligou. Eu já olhei pro jardim e já vi várias. Então, tem crepe do Japão que vocês têm ali embaixo. Eu olhei mesmo, tá? Eu não tô blefando, não. Eu não sei nem o que é. Eu olhei mesmo. É como se fosse um microverde, uma folha de alface pequenininha, né? Um alface baby. Então, você tem ali que dá para fazer uma saladinha, dá para você... Eu não comprei salada hoje, você tem salada. Se tiver num lugar que dá para colher, que é fácil de coletar, que não passa animais, é um lugar limpinho, você pode colher e pode comer, que você vai ter a sua salada garantidíssima. Nossa Senhora, gente. É muito legal, tô vendo o livro aí, me veio outra memória. O meu pai tinha um livro que era só de plantas e ervas medicinais. Eu tinha lá em casa. Então, qualquer coisa que ele sentia, ele ia lá no livro. Lá em casa aí eu falava, já vai catar um matinho, né, pai? Ele catava um matinho em comida, que uns dias ele falava que tinha melhorado. Mas é assim mesmo. Ai, gente. Mas é muito interessante, né? Acho que são situações... Como eu disse, né, a quantidade de lavoura que tem aqui no estado é uma coisa que você não imagina, porque você não tem visual, você não é muito visualmente perceptível, né? Por uma questão do próprio relevo, da geologia aqui do estado. E isso aí é outra coisa, que tá aí para todo mundo, escancarado na cara de todo mundo, e a maioria das pessoas não conhece. Isso é o tipo de coisa que tinha que ensinar na escola, né? Então, quero parabenizar vocês pelo projeto. Com certeza já é sucesso. E, assim, espero que a gente ajude divulgando, que mais pessoas tenham acesso, né? Que vocês consigam levar isso para mais pessoas, porque isso, com certeza, faz muita diferença na qualidade e na saúde de vida, né? De quem está consumindo isso tudo. É muito legal mesmo. Agora, Felipe, eu queria que você falasse com a gente como é que você consegue dividir a sua vida como subsecretário, participando ativamente no CREA, sendo professor. Como é que é essa loucura? Como é que você se divide aí esse tempo todo em tudo? E ainda tem que dar atenção para a Amanda, não pode esquecer dela. Realmente é uma agenda complicada, mas de certa forma, assim, hoje eu estou me dedicando muito mais à secretaria. Né? Eu tive uma oportunidade com
o secretário que antecedeu ao atual, né? Na verdade, eles são irmãos, e o secretário Flávio Campos Ferreira, ele é um grande amigo de longa data, a gente se conhece, é meu padrinho de casamento, inclusive, a gente se conhece há muitos anos, e quando ele se tornou secretário, ele me pediu para que eu viesse dar um apoio para ele, embora ele tenha uma ligação muito forte com o campo, ele é filho de agricultores, é agricultor, mas pecuarista também, mas ele se dedicou à medicina, né? E a gente começou a trabalhar muito forte aí no Rio a partir do ano passado, e eu fui desligando um pouco as minhas atividades, sobretudo nas universidades. Tenho aí ainda alguma atividade, porque mantenho projetos de pesquisa, parcerias, colaborações com inúmeras universidades, mas não estou em sala de aula. Mas quem é professor, eu acho que está no sangue. Por mais que se afaste, aula não, mas eu já fiz um curso com ele de um dia no CREA de licenciamento ambiental. Então, posso dizer que fui aluna dele. A Vivian foi minha professora no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Você me deu aula no Engenharia de Segurança do Trabalho. Não, sou aluna. Você foi aluna. Foi minha aluna. Professor, eu aprendi com você muita coisa. E a gente tinha uma agenda muito agitada, a Amanda também, né? Fazendo como professora, como palestrante, também como psicóloga. Então, a gente acostumou bastante com essa correria, essa multitarefa, mas no ano passado para cá, eu realmente fechei alguns ciclos, né? Me afastei também da nossa empresa e estou me dedicando mais à secretaria. Mas Você claro... para Casimiro, né? Isso, exatamente. Tem isso também, né? A gente estava morando em Paracambi, ficamos lá 18 anos, que é a terra da Amanda, né? Onde a Amanda nasceu e foi criada. E depois, agora, ano passado, a gente veio aqui para Casimiro, para a minha terra. Então, assim, eu voltei para a casa que era dos meus pais, e a gente está aproveitando um pouco, porque Casimiro é um local muito estratégico, né? Eu estou muito perto do Rio, mas eu estou muito perto de Campos, muito perto de Friburgo, aqui da região dos Lagos. Então ficou um pouco mais... facilitou a sua vida, facilitou, né? um pouco mais essa logística. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com o projeto que a gente aprovou na FAPERJ. E esse projeto ele é vinculado à Pesagro, né, empresa de pesquisa, que eu sou pesquisador visitante. Então, a gente está trabalhando com a estação da Pesagro de Macaé. A gente vai começar agora em outubro, novembro, a iniciar os plantios, né? Porque a gente está no período de seca agora, no período de inverno. E a gente tem uma unidade para colocar em Casimiro também, experimental, que vai ser na APAI, lá de Casimiro. A gente tem uma unidade em Paracambi, outra unidade em Paulo de Fronten, outra unidade em Vassouras. E agora a gente está com uma possibilidade de fazer também uma numa escola aqui em Búzios. Então, a gente está pegando algumas áreas, algumas regiões, para a gente testar primeiro, né? A gente vai fazer um levantamento do que existe. Para isso, a gente tem bolsistas espalhados em todo o estado. A gente tem concentração de bolsistas que estão ajudando a gente a fazer esse levantamento. E aí eu vou fazer um gancho com aquilo que a Amanda falou. Se você for à feira hoje e procurar uma punk, você talvez não encontre nenhuma. Mas se você for e achar uma punk, uma taioba, por exemplo, e você voltar na outra semana e ela lá não estiver, e na outra também não, o que você começa a fazer? Você não vai querer mais. Então, o nosso projeto, ele é um projeto que tem uma pegada bem diferente. Talvez seja um dos primeiros projetos em que a gente conseguiu criar um modelo de trabalho onde a experiência alimentícia, a experiência alimentar, o trabalho da gastronomia, o trabalho da culinária, ele vai ser um trabalho de impulsionamento de novos alimentos, de novos insumos, de novas receitas,
e nós vamos trabalhar aqui a produção. Porque o grande problema que a gente tem hoje na monotonia alimentar é que você não tem diversidade, você tem quantidade de poucos produtos. Então, quando você, como mãe, né, vai apresentar um prato para o seu filho hoje, o que você tem como representação dos vegetais, na grande parte das vezes? Se você contar, dá nos dedos. No máximo. E com repetição, por quê? Porque é o que você encontra na gôndola do supermercado. E eu te falo assim, que eu sou muito chata com a alimentação das meninas lá em casa, e é realmente isso. Às vezes eu falo assim, nossa, eu fico repetindo a mesma coisa, mas eu entro no hortifruti, a feira, a gente costuma ir muito à feira, que é aos sábados, é um programa que elas adoram fazer, e assim, aí eu falo, mas é porque não tem mais opção mesmo, eu já comprei, né, diversifiquei o máximo que eu consegui aqui dentro. E uma coisa importante que a gente tem que pensar, e aí eu estou falando agora nós como profissionais, engenheiros, arquitetos, geógrafos, psicólogos, e a Amanda esqueceu de dizer que ela é formada em gastronomia também. É que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem um compromisso com a sociedade. Por quê? Porque nós negligenciamos ao longo de toda a nossa história de colonização inúmeros alimentos que foram tratados por nós como erva daninha, como mato, ou por nada, porque a gente não enxergava ali nenhum potencial. Né? Então a gente costuma dizer que existe aí uma seletividade botânica na nossa mente. Você acaba olhando para um determinado local e você não enxerga nada. Não consegue. E isso é muito ruim. Por quê? Porque isso é um modelo de colonização da sua alimentação. E se você fizer uma brincadeira que a gente costuma fazer, né, com as crianças ou com os adolescentes, se você pegar todos os alimentos que você utiliza na sua casa, colocar uma coluna do lado, escrever Brasil, e colocar uma coluna do lado, escrever outros países, você dificilmente vai acertar um do Brasil. Porque 99% dos alimentos que a gente consome são alimentos que foram introduzidos no país. Né? Então, por exemplo, a gente não tinha galinha aqui. Né? A nossa vaca, a gente não tinha vaca, a gente não tinha boi, cavalo, o nosso suíno. Né? Então, quando você começa a analisar, a maioria das flores, a maioria dos vegetais, não é que o especialista em gastronomia punk só vai comer espécie nativa, não é isso. Porque tem muitas espécies introduzidas como paisagística, espécies que vieram para cá para compor, por exemplo, alguns projetos paisagísticos de jardinagem, elas são exóticas, mas elas são alimentícias. Então, a gente está destruindo um pouquinho esse conceito de que a gente tem que caminhar em direção a uma ração, né? Que essa era a ideia da industrialização, ou seja, você chegar numa cápsula que tem ali tudo aquilo que você precisa para a sua alimentação. Até porque a alimentação envolve hoje uma série de coisas. Experiência, desejo, prazer. Mas eu acho que ainda caminha um pouco, né, para essa... Sim. Está caminhando. Sim, a gente é que tem resistido. Porque se vocês analisarem nos últimos anos, a gastronomia e a culinária, né? Quando eu falo gastronomia e culinária, é porque... senão a Amanda vai me corrigir, porque são coisas diferentes, mas que se complementam, né? Hoje virou um grande negócio. Então, por exemplo, todo mundo quer ser chefe. Todos os maridos querem ser chefe. Todo mundo quer ser chefe. E a ideia aqui não adianta nada a gente desenvolver receitas, né, que é o trabalho que a Amanda faz, que vocês vão poder, por exemplo, depois observar o trabalho dela lá no perfil do Instagram, @Punkilândia. Vocês vão ver que ali eu digo que é uma Barça dos alimentos não convencionais. São milhares de publicações das mais diversas, trabalhando a alimentação em todos os sentidos, ou seja, desde a questão da alimentação saudável, da educação alimentar, da saúde, do emagrecimento, até questões lúdicas, como, por exemplo, despertar na criança o desejo pelo alimento, pela cor, pelo sabor, pelo olfato, né, pela textura.
Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente, com esse projeto, e, claro, o professor Valdeli Knupp, lá em Manaus, no sítio agrícola de Manaus, e ele percorre o Brasil inteiro e o mundo, a professora Irani Artek, lá no Rio Grande do Sul, o pesquisador Nuno, lá da Embrapa Hortaliças, em Brasília, o Guilherme, que trabalha em Jundiaí, tem um outro livro também, Matos de Comer. Quer dizer, é uma rede de pessoas trabalhando. Por quê? Porque a Punk, ela tem um papel fundamental. Hoje nós descobrimos novos alimentos, novas fontes de alimento. Na verdade, eu acho que é redescobrir, né? Ou Porque isso se perdeu no tempo. Provavelmente. Eu acho que essa história ela precisa ser resgatada através, obviamente, dos conhecimentos, né, tradicionais, os quilombolas, os nossos sertanejos, os nossos caiçaras, e aí os ribeirinhos, né, os indígenas de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que existe uma rede trabalhando com a gente muito forte. Nós temos nutricionistas na nossa equipe, nós temos engenheiros de alimentos, nós temos biólogos, nós temos veterinários, zootecnistas, porque uma parte do nosso projeto é voltado para a alimentação animal também. Uhum. Hoje você tem uma carência enorme de alimentos saudáveis para pet. Você tem uma carência enorme de alimento, por exemplo, para período de seca, bovinos, né? Então, só para vocês terem uma ideia desse projeto, a gente quer fechar a cadeia como um todo. Uhum. Então, aqui eu sou agrônomo, né? Uhum. Eu aprendi a matar essas plantas. Então, a Amanda te ensinou que não pode. E a minha história, ele destrói. E a minha história agora, como é o trabalho do pesquisador que eu falei, do Nuno, que é aqui do Rio, se eu não me engano, de Sumidouro, e é pesquisador da Embrapa Hortaliças, a gente dar escala a esse projeto. Por quê? Porque é o que eu falei, não adianta nada a gastronomia desenvolver as receitas e o ingrediente não aparecer na prateleira, ou até mesmo no que a Amanda chama, que é a prateleira mais importante, que é o quintal das pessoas. Agora, só para fechar, eu acho que tem muito a ver com a Vivian isso, e o projeto que você falou. Uhum. A gente está caminhando para um modelo de paisagismo comestível. Por quê? Porque a gente ficou muito focado no paisagismo apenas na discussão da beleza. Sim. Então, o paisagismo funcional é o paisagismo que traz ali recursos, né? Toda vez que a gente fala em recurso, é alguma coisa que pode ser apropriada pelo homem e ter algum valor, né? E não só cênico. Então, a ideia aqui, eu acho que você que trabalha com arquitetura e eu que sou a paisagista lá de casa, porque eu sou a louca desenvolve esses projetos. Tem que levar a Amanda lá, porque eu tenho certeza que tá cheio de punk. Ela fica reclamando, eu preciso do jardineiro, tá cheio de mato. Não é mato mais. E eu que cuido do jardim lá em casa. E é isso, eu acho assim, eu acho que a ideia, né, e aí só fechando aqui, o projeto da FAPERJ, ele tem uma parte que é de identificação, e aí entra o grupo liderado pela Amanda, os nossos botânicos, biólogos, engenheiro florestal, agrônomo. E tem depois uma parte específica de gastronomia, que aí é onde a Amanda tem trabalhado com o pessoal da nutrição, engenharia de alimentos, etc. Mas não só, porque o trabalho também envolve cozinheiros, ele envolve também merendeiras, ele envolve veterinários ou tecnistas. E nós aqui o suporte da produção, porque para virar alimento, a gente tem que lembrar isso, que isso é uma coisa que pouca gente sabe. Como que uma coisa vira alimento? Né? Ela tem que ter continuidade. É verdade. Se você não tiver aquilo sempre, aquilo pode virar uma coisa assim, esporádica, né? Uma coisa que pode ser coletada, mas ao mesmo tempo ela não aparece no cardápio, ela não aparece na nossa alimentação. E o nosso projeto tem uma pegada importante, porque a ideia é introduzir algumas punk na alimentação escolar e na alimentação hospitalar. Essa questão do paisagismo é bem legal, assim, até para
para implementar nas prefeituras, nas cidades, né? Eu não sei como é que vocês estão fazendo isso, para novos projetos que forem sendo executados de paisagismo, já ir implementando esse tipo de planta ornamental, né, comestível. Que você... na verdade, ela tem várias funções, né? O pessoal não gosta muito de colocar alimento em praça pública. Meu pai que fala sempre, não sei por que não planta árvore com fruta na beira da estrada. Não, e não é só isso. Aí, pode manutenção. Não é só isso, é complicado. Você tem problemas ali que podem gerar com atração de diversos animais, vetores, pragas, acidentes. Cai uma jaca na cabeça de uma pessoa. Uma jaca é complicado, um coco. E a limpeza também dificulta bastante. Manga, por exemplo. Fora isso, tem a poluição. E a poluição nesse processo, ela se dá pelos automóveis que passam no entorno da praça, às vezes o controle de pragas e vetores, né? Você tem o problema dos animais também domésticos, né? Então, a alimentação, a gente tem focado muito nos jardins residenciais. E, ao mesmo tempo, nas hortas, porque a horta, de uma forma geral, ela ficou muito simplificada. Uma alface. Hoje você bota lá couve, alface... na melhor hipótese, agrião, que é considerado um dos vegetais mais saudáveis do mundo. Às vezes um tomate. Um tomate, né? Tomate sem sucesso. Mas se você for listando, vai acabando. Né? Então, se nós temos a oportunidade, aí eu acho que esse é o caminho, né? E de envolver as profissões, que eu acho que esse é o caminho. De nós identificarmos novas oportunidades de alimentos. Pudermos aí não domesticar, porque não é esse o caminho, né? Porque domesticar... na questão vegetal é você ir fazendo seleção. E isso ainda vai levar milhares e milhares de anos, porque essas plantas são selvagens, né? Agora, o que a gente está buscando ali é, na verdade, selecionar um grupo para que a gente possa começar a produzir em escala, como já vem acontecendo. Vou dar um exemplo de uma planta que é considerada aí hoje uma das mais importantes, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que a gente vai começar a trabalhar para alimentação animal, né? E vai começar a trabalhar também para alimentação escolar. O nome fugiu agora. A moringa? Moringa oleífera. Então, a moringa é uma espécie que está sendo usada, por exemplo, para fazer farinha em grande parte do continente africano. Isso é uma folhagem? É uma árvore. Não é estranho. É uma árvore. Que é muito usada em saneamento. O pessoal utiliza em saneamento para fazer depuração. Aquela que tem não é estranho. Ela tem uma vagem. Uma vagem. Ela é usada, inclusive, em paisagismo, né? Sim. Em canteiros. É uma árvore. Ela vai mostrar a imagem. A moringa, hoje, ela está sendo estudada no mundo todo para combate à desnutrição. E você consegue comprar farinha de moringa em lata já hoje, em grande parte do continente africano. E aqui no Brasil, a gente já tem vários estudos para alimentação animal em período de seca, para silagem, né? Então, quando você começa a trabalhar com uma determinada espécie, e aqui a Amanda usa muito a moringa para substituir a couve, né? Não, conheço essa folha. Quer dizer, vocês estão confundindo, mas essa folhinha aqui é familiar. Deve estar trazendo o IP, não é essa não, Bruno? Não é o IP não, o IP eu conheço. Mas a gente tem, rapidinho, Felipe, a moringa aparece bastante na arborização urbana de Campos, né? De algumas ruas em Campos. Então tá, por isso que eu tô falando, ela não é tão estranha assim, não. E é uma planta que hoje você consegue trabalhar, a gente viu, inclusive, em várias cidades, tem visto em propriedades rurais, né? Que produz silagem para gado. Ela é uma planta que atura muita poda. Inclusive poda drástica. Uma planta como essa, você passa a ter a possibilidade de produzir, ela é perene em quantidade, né? E você pode estar sempre cortando essa planta. Então, hoje, por exemplo, a gente usa em casa para salada, ao mesmo tempo tem sido usado para fazer farinha, para fazer silagem, né? Uma planta muito importante.
A Amanda pode falar de outras, mas, por exemplo, a nossa ideia é buscar algumas plantas como a chaia, que é uma outra planta também, que tem mais ou menos as mesmas características. A gente tem erva balieira, por exemplo, que é aqui do litoral, que é uma planta do bioma Mata Atlântica, do litoral, que a Amanda brinca comigo, que ela fala que é o sazon da natureza. Né? Ela tem um aroma de tempero pronto. Então, você Qual pode que é usar essa? Erva balieira. Aqui em Rio das Ostras é como se fosse na estrada, lixo. quando vocês passarem Vou ter que pela pegar a estrada, Amanda um passeio com vou ela, dar um entendeu? city tour Porque aqui agora lá ela em sai casa andando primeiro. Vamos. E ela, além disso, ela ainda tem um potencial medicinal maravilhoso. Ela é ótima para as articulações. Então, é inclusive uma erva muito desejada por essa questão da manipulação farmacêutica e tudo mais. As pessoas querem ter em casa porque não querem, obviamente, ficarem nessa dependência. Então, ter uma plantinha, ter uma erva baleeira em casa... Eu falo plantinha porque quando eu consegui a minha, ela era uma plantinha, ela virou uma árvore de 2 metros de altura, né? E foi uma experiência, porque eu peguei na orla uma muda, que eu não sei como eu consegui tirar aquela muda, porque é muito difícil. Levei para a serra, para o frio, sem sol, e ela ficou imensa. Então, é uma planta que tem potencial de cultivo, dá para a gente cultivar. E ter em casa é muito versátil nesse sentido, de tanto servir para alimentar, quanto também para tratar determinadas dores. Então, essa planta é uma planta que a gente, com certeza, vai viabilizar no projeto. Essas 3, principalmente, né? E uma coisa interessante é que vocês conhecem, com certeza. Com certeza. Você vai passar nessas zonas de transição, de restinga, tem a erva balieira, que em Rio das Ostras tem muito. Só que, para nós, o que a gente precisa? A gente precisa do trabalho da ponta, esse trabalho que a Amanda faz, esse trabalho que outros colegas da gastronomia fazem. Né? Vocês depois vão conhecer pessoas importantes como a Neide Rigo e outras pessoas importantes que eram totalmente desconhecidas para mim. Né? E que hoje é o trabalho que está sendo feito e na mídia, né? Na televisão, na internet, ele é fundamental, porque só havendo adesão ao consumo é que vai ter demanda para produção. Ampliando o produtor não quer produzir. Né? O produtor ele quer saber se vai ter demanda para produzir. Porque se você falar assim, produz isso aqui, mas eu vou vender para quem? Né? Então, esse projeto é um projeto de resgate, como você falou muito bem, à produção ou ao consumo de espécies que a gente não conhece ou desconhece, mas que tem a possibilidade de trazer uma segurança alimentar enorme para o Brasil e para o mundo. Né? Eu não vou nem entrar, eu ia provocar a Amanda aqui, vou deixar vocês provocarem, né? Porque ela vai explicar um pouquinho que tem várias derivações das punk. Né? Então tem punk, tem tank, tem as flores, ela vai falar. Mas eu vou provocar ela para ela falar depois. Eu não estou nem entrando nos cogumelos silvestres. Nossa, daí eu amo. Que é uma outra realidade. O champignon, o shimeji, o shiitake. Que a gente compra no É uma realidade que a gente vai deixar para um outro momento. A gente não tem perna hoje. E até porque a gente não conhece, a Amanda está começando a estudar. Temos pessoas importantes no Brasil e no Rio de Janeiro trabalhando com cogumelos selvagens ou silvestres. Fora do Brasil também. Cogumelos da Mata Atlântica, inclusive, né? A gente tem uma diversidade enorme de cogumelos comestíveis na Mata Atlântica. O Brasil é muito rico em tudo, né? O problema com o cogumelo tem aquele negócio. Um dia eu estava fazendo trabalho de campo, até com um químico amigo meu. Aí tinha um monte de cogumelo. Aí eu falei assim, vamos pegar esse cogumelo e comer? Aí ele falou assim, não tenho coragem não, esse negócio aí, sei lá, dá que a gente toma isso aí, começa a ter uma alucinação, fica doidão. Eu falei, eu também não tenho coragem de comer não. Porque tem muito isso. A gente sabe que tem os cogumelos que são perigosos, né? Que envenena, alucinógeno. Então, assim, é meio complicado. Prefiro pegar o da bandeja do mercado, que é mais seguro. Mas a ideia é essa. A ideia Mas é o que acontece. Agora, se você conhece, também, a gente acha que se você conhece, você passa ali, ó, já tô levando pro almoço. A ideia é exatamente essa. A ideia é a gente começar com segurança a difundir o conhecimento sobre esses alimentos. Até porque a gente está vivendo um momento no mundo, vocês devem estar acompanhando isso, que o sobrevivencialismo voltou a ser esporte, né? Então, o sobrevivente hoje, do Largados e Pelados, né? Desses programas, são pessoas que têm um contato, inclusive, direto com a Amanda, tem
conversado. Por quê? Porque muita gente vai para a floresta, né? Não, eu fico assistindo esses programas, aí vem aquele pensamento maluco na cabeça, né? Eu fico pensando assim, gente, se acontecer um dia, eu sei lá por que motivo eu estaria no meio da floresta, porque não é muito minha vibe, como é que eu ia fazer? Aí eu fico pensando, será que eu ia experimentar a planta? Se eu comesse aquilo me matasse? Eu fico pensando nas soluções, né? Eu gosto de ver esses programas. A gente vai naquela cena do filme da Lagoa Azul, né? Que a mulher vai lá e come a frutinha e dá para as crianças. A minha mãe vivia fazendo isso comigo. Então, porque eu vivia comendo mato. Então, ela falava, não come isso, olha o que aconteceu no filme e tal. Só que não funcionou, que eu passei a vida toda experimentando de tudo. E hoje eu conheço um monte de coisa graças a uma infância no mato. Né? Eu comi aquele tipo trevinho, que é um azedinho. Esse daí essa é a punk de criança. Eu comia tanto, eu cheguei também a comer tanto que eu passei mal. Ela é muito rica em oxalato, então a gente não pode comer demais, mas eu comia muito também. Era uma das que eu mais amava. Mordendo, assim, e quando o frutinho estava a ponto de... Porque ele explode, né? E aí dispersa aquele monte de sementinhas. Então, quando aquilo acontecia na boca, aquelas balas que explodem, aquela coisa cheia de químico, não estava com nada. Era aquilo ali que você botava, era adrenalina total comer aquele é um suquinho que tinha eu não vou lembrar o nome da florzinha, uma florzinha vermelhinha que dava assim, a gente tirava a partezinha dela, chupava, tinha um negocinho docinho dentro dela. É a malvavisco, a gente tem em casa. É uma que cai tipo uma... Isso. Faz geleia. Faz geleia, eu acho que é. Ela mesmo. É. A malvavisco, ela também dá para comer na salada, quer dizer, já dá uma beleza no verde de uma salada, ela já se destaca. Deixa eu te perguntar, você pode comer, eu sei que faz chá, já bebi inclusive. A folha de amora, ela é comestível? Comestível não, ela não é palatável, ela é uma folha fibrosa demais. Aí só pro chá mesmo. Ah, tá. Ela é medicinal. O que eu comi, que eu não gosto, é erva doce. Mas eu nunca tinha visto a erva doce, assim, né? Que a gente faz o chá, mas eu nunca tinha visto a planta erva doce. Nossa, eu achei maravilhosa. E eu não gosto do gosto dela na comida, né? A erva doce, além das sementes que a gente coleta para fazer o chá, você tem o bulbo. Então, com o bulbo você pode fazer no forno, fica muito gostoso, realmente. E é isso, assim, a gastronomia, eu esqueci de falar da gastronomia mesmo. Que era o mais importante. Você falou que você fazia comida lá. Falei que fazia comida, mas a gastronomia, nesse projeto, ela tem esse papel. Porque mesmo que você tenha esses alimentos disponíveis numa prateleira, por exemplo, você vai fazer o que com ele? O que eu faço? Eu levei para casa. O que eu faço com isso? Aí vai ser aquele maço de vegetal que vai ficar na geladeira lá esperando o momento para ser utilizado e não vai para frente, porque você não consegue... Porque tem coisa que necessita de pré-preparo. O termo alimentícias vem muito disso também. Nem tudo é comestível. Quando a gente fala comestível, a gente entende que pega, coloca na boca e mastiga, come diretamente. É da mão para a boca, né? Nesse caso das alimentícias, tem coisa que vai emprestar aroma somente. Então, a gente usa o bulbo do capim-limão para aromatizar pratos. A gente depois retira o bulbo do capim-limão. Ela é medicinal, mas ela também é alimentícia. Ela não é comestível. Assim como as flores. As flores, a gente tem flores que você pode comer diretamente. Tem flores que são aromáticas, que você vai aromatizar uma calda, vai fazer um licor, vai colocar no açúcar para poder aromatizar o açúcar também, ou uma bebida. Mas quando você vai comer a flor, ela é super amarga. O sabor nem combina com a doçura do aroma que ela tem. Então, ela é alimentícia porque você não vai comer diretamente. E aí, falando dessa questão da separação dos alimentos na gastronomia, eu vou já aproveitar, então, a provocação do Felipe, falando que eu falei que punk eram plantas, matinhos, aquela coisa toda, mas a gente também tem uma outra categoria que são as partes alimentícias não convencionais. Porque nós temos plantas que já são convencionalmente utilizadas, mas que tem partes que não. Partes delas são negligenciadas. Então, essas partes agora entram como um ingrediente fundamental na gastronomia punk. Eu sempre dou o exemplo da bananeira, porque a bananeira ela tem muitas partes alimentícias não convencionais. Na verdade, a bananeira ela é muito alimentícia, porque eu posso usar, inclusive, as folhas para fazer recipientes para acomodar comida. Em Minas come-se muito umbigo de bananeira. Sim, aí a gente tem umbigo de bananeira, que é o mangará, a gente tem o palmito dentro do tronco, dentro do pseudocaule da bananeira. Temos as flores também, né, dentro do mangará, porque algumas pessoas também retiram
aquelas pequenas flores e usam só aquela parte mais arroxeada. E tudo ali é utilizado. A gente pode utilizar a casca da banana, a gente pode utilizar a banana verde. Então, a bananeira dá muita coisa, inclusive banana, né? A banana. Também pode comer a banana. Inclusive a banana. Aí, nessa categoria, entram as flores alimentícias, todas elas. A gente tem muita flor alimentícia, muita mesmo. A gente tem flor que é tintória, que ela vai oferecer corante natural. A gente tem as que vão aromatizar pratos. E a gente também vai ter a flor que é ingrediente fundamental de um prato. A gente tem as tenque. As tenque são os temperos e especiarias não convencionais, que aí é uma gama de plantas com esse efeito temperístico, se a gente pode usar essa palavra, mas que vão oferecer aroma e sabor para os pratos. A erva baleeira entra nessa categoria, embora eu também coloque na comida de vez em quando, mas eu como muita coisa, então eu não sou muito parâmetro. Mas dá para comer, ela não é uma planta que fica insuportável no paladar, ela fica macia, então dá para a gente comer, mas ela é mais usada como tempero também. E a gente tem os cogumelos, mas os cogumelos não são plantas, então, quando eu estiver mais esperta na questão dos cogumelos, eu volto aqui para conversar. Então, depois a gente tem que gravar um episódio para você trazer essas plantas pra gente apresentar pro isso, pessoal, né? Eu acho, experimentar, eu acho. fazer um podcast quase que culinário para poder apresentar isso pra galera. Meu Deus. Eu acho que é interessante a gente, dentro desse projeto, a gente está montando uma rede. Por isso que eu queria mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade de a gente estar aqui no podcast falando. Por quê? Porque a Amanda tem conversado com pessoas do mundo inteiro, né? A gente tem conversado, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com pastagem. Então, algumas leguminosas que a gente utilizava para alimentação animal são punk. E eu não sabia, né? Então, por exemplo, a clitória, que é uma planta que a gente conhecia como feijão cunhã, é muito utilizado para fazer legumineira para animal, para cabrito, para vaca, para coelho. E hoje a clitória é uma das principais flores comestíveis para emprestar cor azul, violeta, que é um feijão selvagem, né? E aí, quando a gente começa a conversar, por exemplo, a gente tem a leucena. A leucena é uma espécie que veio invasora para cá. Ela inicialmente causou problemas na alimentação de ruminantes, mas hoje ela ainda é utilizada porque tem altos teores de proteína. E até então eu pensava, Amanda, essa planta deve ser tóxica para a gente, porque deu problema com bovino, e é uma planta invasora e tal. E depois a Amanda foi descobrir, por exemplo, que a leucena é uma espécie muito difundida em alguns países, como se fosse um feijão. As pessoas utilizam, inclusive, para várias receitas, né? Se eu não me engano, tem uma Havaí, né? Tem uma pesquisadora do Havaí que o trabalho dela tem um trabalho semelhante ao meu, mas a planta foco dela é a leucena. Quando eu vi a primeira vez, eu também fiquei abismada. Eu falei, caramba, e isso, meu olho brilha, imagina. Mas trabalhos recentes, eu acredito que nesse livro também tem, eu não tenho muita certeza, ou tem no do Guilherme. Do Guilherme, com certeza, tem a leucena. Ele descobriu nas pesquisas dele que ela é uma vagem que já faz parte de um prato tradicional do México. Então, eu não me lembro o nome exatamente do prato, eu não me lembro se é arríaco. Eu vou buscar isso direitinho, mas é uma salada feita com tomate, cebola, como se fosse um vinagrete, mas que entram essas vagens, essas sementes verdes da leucena. Então, quer dizer, a pesquisadora ela vai além, ela coloca as flores também para fazer um mel aromático e tudo mais. Mas um prato tradicional que a gente realmente tem é esse do México. Então, pra você ter uma ideia, a leucena está invadindo toda aquela margem da linha vermelha. Ela tem grandes quantidades aqui na nossa região. Ela é uma planta muito invasora, ela tem um potencial alelopático grande, então onde ela se estabelece, ela domina, e as sementes dela também se dispersam para longe. Fácil, ela dá uma quantidade imensa de vagens, né? É muita semente. E são aquelas vagens que explodem. Então, dispersa a semente, que é uma maravilha. Então, assim, eu acho que nessa rede, por exemplo, o caso mais interessante
a gente lembrar, por exemplo, que existem comunidades indígenas isoladas ainda no Brasil. Sim. A gente tem muitos rincões nesse país onde as pessoas têm muito conhecimento de ervas, né? A gente tem que lembrar que o conhecimento de erva e esse conhecimento ancestral, ele vem em algumas religiões, ele vem em alguns costumes, né? Em algumas tradições. Então, eu venho aqui hoje como um engenheiro agrônomo, um profissional da área da agricultura, abrir muito a minha mente no sentido de que muitos desses alimentos podem, no futuro, quem sabe até, serem produzidos em grande escala e substituir outros. Né? Sim, com certeza. Que a gente não tem, por exemplo, são pouquíssimas as relações que a gente tem na alimentação convencional de alimentos saudáveis. A gente tem muitos alimentos hoje que são considerados, inclusive, prejudiciais à saúde. Mas a gente tem muitas punk que são medicinais. Então, por isso, essa pegada da alimentação hospitalar também. Num período assim, de segurança alimentar, né? A gente tem tanta variedade assim, que a gente às vezes tem no quintal, igual você fala, não tem no quintal e não sabe. Já ajuda muito as pessoas. Ó, né? gente, eu quero agradecer. Infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque Já? senão Cezinha briga comigo por causa do tempo. Cezinha Mas a tá gente de boa, precisa cadê o marcar uma outra oportunidade, vocês falarem mais do projeto. Adorei, assim. Também. Não fazia a menor noção Também de como é tão grande esse universo, né? E tenho certeza que, assim como eu, a maioria dos telespectadores também não Amei conhece. também. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de assistir. Vou deixar o convite para vocês retornarem numa outra ocasião, pra gente falar um pouquinho mais. Acho que a gente pode fazer um podcast gastronômico. Não, e eu quero levar aqui. vocês para o projeto Viver Cidade. Eu vou pegar teu contato para a gente conversar. Tem a Priscila, que é a outra coordenadora, para a gente ver se leva isso para o pessoal lá também. Vou agradecer rapidinho aos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível. A gente está fazendo o programa aqui hoje, a Mútua, né, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confia-CREA, a Vilarejo Acabamentos, que é uma parceira antiga já nossa, e também a Rose Neves Cortinas e Persianas. Muito obrigada aí por vocês proporcionarem para a gente a possibilidade de estar levando esse tipo de conhecimento aí para outras pessoas que muitas vezes não teriam acesso a esse tipo de informação. Mas antes de terminar, a gente tem a hora do desafio. Só que eu acho que hoje, Vivi, o desafio vai ser pra gente. A Amanda trouxe alguma coisa. Ela não quis me contar muito o que é, Jesus não, pra amado. gente. Posso pegar lá? Pode. Hoje inverteu a situação. Meu Deus. Jesus. Hoje acho que o desafio vai ser tranquilo. Meu Deus, tô com medo. Eu trouxe flores. Ai, gente. Que bonitinho. lindo. Eu vou ter coragem de comer, não. É muito bonito. Isso é pra comer? Esse daqui é o abutilon. O abutilon é uma flor comestível. Você pode consumir na salada as pétalas, mas ela aqui está fazendo o papel das forminhas de docinho. Então, é uma forminha comestível. A gente vai segurar na parte verde, a gente vai comer o docinho com a flor. O desafio é esse, não pode jogar a forminha fora. Isso não é desafio. Gente, mostra pra câmera pra ver. Câmera. Será que dá pra pegar, Cezinha? Deu, ó. Olha que coisa mais linda. Ai, dá pena de comer. E aí tem um docinho aqui mesmo. Tem. Né? Eu achei que tudo era flor, não, mas tem um docinho. O que está em cima também E o são docinho é de pétalas quê? de flores. É um beijinho. É um beijinho e são pétalas de flores que a gente chama de flower fat. Quando a pétala é muito pequenininha, não dá para consumir, a gente desidrata, junta um pupurri dessas pétalas e depois a gente, no lugar do coco, eu poderia ter colocado o flower fat. Calma, Amanda, vai com calma, que a gente é primeira experiência. A gente é caloura no assunto. Calma, Vocês querem que eu Vamos prove lá. junto para ficar mais vamos, confiante? Então tá. Pega uma, Bruna. Tem certeza que eu posso comer, Lê. né? Você Gente, mas é muito eu já bonitinho. comi tantas vezes, Não. eu tô evitando comer doce. Aí eu vou O deixar Felipe vocês hoje comerem. tá. Então a gente segura na parte Isso aqui verde. pode comer também? Pode, mas não é gostoso. Tá, Mas então já não não come, oferece né? problema nenhum. A pétala é mais gostosa. Isso aqui é mais pra gente segurar, porque se eu tiro, ela vai se desfazer. Então, isso mantém a florzinha Vamos cheirar. intacta. Então, você pode morder. Não É um precisa- beijinho? Que é um tem beijinho. É o meu doce favorito. Eu já peguei tudo, tô com mole. É bom. Mais um? Gostei.
E é interessante porque vocês estão vendo que... E aí eu acho que vale a pena conferir o trabalho lá da Punklândia, né? Que é um trabalho que envolve muita coisa. Vocês vão ver lá drinks, a parte de coquetelaria, a parte de ornamentação de pratos, mas tudo que vai no prato é comestível. Isso é uma regra, né? E a gente tem visto em restaurante plantas tóxicas em prato. Meu Deus. É isso que é perigoso, É falta né? de conhecimento. E uma das principais funções desse projeto é dar luz a isso. A gente tem que fazer as pessoas entenderem que para comer alguma coisa você tem que ter certeza daquilo que está comendo. Até porque senão cria um estigma ruim, né? A pessoa Exatamente. vai, experimenta, se intoxica e vai falar, eu não vou comer isso aqui, porque eu não sei como é que chegou aqui. E é interessante porque o trabalho com as crianças é muito legal. As crianças... Você imagina no aniversário as crianças Não, comendo eu isso. já não pensei. Já que pensou lá? eu vou trocar uma ideia com a Amanda ali para fazer uma mesa de aniversário, bem bacana, E é diferente. ecológico, né? Porque aqui é resíduo zero. Resíduo zero. Né? O que sobra do cabinho até o talinho volta para lá para fazer adubo de novo. Ele é orgânico, né? É matéria orgânica. Muito legal. Então, essas são coisas interessantes. Eu queria fazer um agradecimento aqui primeiro a vocês, mandar um grande abraço para o nosso amigo Almir. Né? Almir foi meu aluno também. E também eu não podia deixar de agradecer ao secretário, Dr. Deodalto Ferreira, que é o atual secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado, que vem a ser irmão do Flávio, que atualmente é deputado federal. E é importante porque ele hoje trabalha em Brasília exatamente em duas comissões importantes, uma da saúde e a outra do agro. Né? Então a gente costuma trabalhar muito isso lá dentro da secretaria, que é a visão deles de médico e de produtores, que eles são produtores, são pecuaristas, são filhos de agricultores familiares. A sensibilidade do médico em relação à saúde tem dado muita força para a gente que trabalha na produção, né? Porque o alimento de qualidade, o alimento saudável, ele com certeza vai dar aí uma série de benefícios para a saúde dos animais, para a saúde humana. Queria também agradecer ao presidente da Pesagro, Paulo Renato, porque a Pesagro me acolheu, é uma empresa de pesquisa, né? Eu hoje sou pesquisador visitante, e principalmente a FAPERJ. A FAPERJ, que é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, é uma fundação de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, que tem nos auxiliado através do programa Capacitagro, que é um programa específico da Pesagro, com bolsistas, né, e com alguns recursos para que a gente possa tocar o nosso projeto. E dentro da secretaria, eu acho que é fundamental que a gente lembre, a gente tem uma série de trabalhos voltados para a alimentação saudável. Inclusive, projetos específicos em agricultura orgânica, em agroecologia. Então, muita coisa do que tem sido feita, ela está publicada, está disponível para as pessoas. E eu queria deixar aqui uma informação que muita gente não sabe, né? Macaé, a Pesagro Macaé, que é uma estação de pesquisa, um centro de pesquisa, que está sendo todo revitalizado, a gente está fazendo um monte de experimento novo, é uma das maiores referências em fruticultura tropical. Então, temos pesquisadores lá na área de uva, na área de citros, abacaxi, banana, maracujá. E a gente está trabalhando muito porque são várias estações. E a Secretaria de Estado está presente nos 92 municípios, ou com a Emater, ou com a FIPERJ, ou com a Pesagro, então com a SEASA, né? Então, é muito importante que a gente valorize a nossa agricultura, né? E valorize os nossos profissionais, que são profissionais de alto gabarito. Sim. Pouca gente sabe que uma mulher naturalizada brasileira, residente de Seropédica, no Rio de Janeiro, a doutora Joana Dobenheim, que foi indicada, inclusive, para o Prêmio Nobel, ela foi uma das maiores pesquisadoras do mundo. E o trabalho que ela desenvolveu com toda a equipe dela, que inclusive com muitas mulheres, hoje é quem faz do Brasil um dos maiores e mais competitivos produtores de soja do mundo, né?
através da fixação biológica de nitrogênio que a gente estudou no colégio. Né? Então, a pesquisa agropecuária tem que ser valorizada. Sim. Né? Porque é através da pesquisa, através da extensão e da assistência técnica, é que a gente consegue desenvolver o conhecimento, mas também produzir. Porque sem produção não tem alimento, sem alimento não tem vida. Né? Então, acho que é importante eu fazer esses agradecimentos. Eu também queria agradecer esse espaço, essa oportunidade. Mais depois, por favor. Esse espaço, essa oportunidade. É sempre importante a gente encontrar caminhos, né, para falar sobre punk. Eu falo sobre isso nas redes sociais, mas poder conversar sobre isso é muito bom, trocar essa ideia, tirar dúvida no ar. Então, é sempre muito bom para a gente. E como soldado desse projeto, de vez em quando também ter essa oportunidade de falar sobre o que a gente faz, sobre quais ações a gente já está executando. Então, eu agradeço imensamente. Obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui. A gente que agradece. Antes de encerrar aqui, a gente tem um presente para vocês. Aqui é uma lembrancinha da Aero para vocês. Muito obrigado. Vocês tomaram café da manhã juntinhos lá, lembrando da gente. Tomar um chá de flor. Um chá de flor, exatamente. Legal. Canequinha. A lembrança para vocês. E a gente vai tomar café mesmo. A gente pode dar presente também? Pode. Então a gente também tem um presente. Que coisa fofa, gente. Que legal. Ai, obrigada. Amei. A gente encerrar com o boné. Adorei, muito obrigada. Gente, eu queria agradecer assim, vocês terem aceito o convite com tanto carinho. Só vou ficar chateado com você com uma coisa, Felipe. Eu já tinha que ter conhecido sua esposa antes. Demorei todos esses anos. Pois é. Mas eu vou falar um segredo aqui. A gente mas pode eu já falar. Sabia, desde a época lá do curso, eu vou falar um segredo para vocês. Ela, eu seguia. A Amanda sempre, nessas minhas caminhadas, nessas correrias, né? Ela muito sempre estava ocupada com alguma coisa. Então, ela viajou muito pouco comigo aqui no estado, principalmente. Viajou até mais para fora do estado. Mas agora, com a proximidade e com o projeto, ela está conhecendo um monte de gente que eu conhecia. Que ela falava, como é que pode você conhecer tanta gente? Eu falei, porque você não saía. Você ficava muito presa, já tive né? com o Felipe várias vezes, não tive a oportunidade de conhecer, mas ó, que ótimo. Foi bom que eu perguntei para ele, Felipe, não quer trazer mais alguém? E aí ele falou, vou levar minha esposa. Foi ótimo. Eu quero agradecer o carinho de vocês terem aceito, o carinho de você ter feito isso aqui tão lindo, muito bonitinho. Assim, recebi isso com muito carinho mesmo, fiquei muito feliz. E fica aqui as portas abertas dentro da Aero, se você quiser, né, futuramente fazer uma palestra, levar esse projeto para lá, divulgar. A gente tem associados, assim, muito engajados, com certeza, né? Tem outros associados, Bárbara, por exemplo, que tem projetos sociais. Tem o pessoal lá do Pães também, que a gente pode Então, assim, gente, muito obrigada. Foi muito bom passar essa tarde com vocês e espero em breve a gente estar junto de novo. Com certeza. Obrigada. E quero agradecer aos nossos telespectadores. Foi um prazer e experimentem as plantas da Amanda. Sigam o perfil porque é muito legal. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente.